Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Neste sábado, dia 4 de novembro, agora vamos falar aqui de um assunto, galera, que um inscrito nosso do canal e que também é membro lá do grupo VIP, né? Ele me chamou para conversar lá no privado, né? E me perguntando, né, se seria interessante ele pedir um empréstimo, né, para aplicar em criptomoedas. E aqui a gente vai falar basicamente isso, né? Se vale a pena ou não, né? Você pode simplesmente pedir um empréstimo se você fizer uma coisa com gerenciamento aqui financeiro, um gerenciamento de risco, você fazer uma coisa assim e dá muito certo, tá? Só que tem pessoas que fazem sem ter esse gerenciamento, tá? Não conseguem fazer aqui se ver se encaixa no orçamento dela, ou às vezes faz de maneira totalmente errada. E é isso que a gente vai mostrar aqui justamente agora, galera. Valer a pena, vale a pena, mas você tem momentos de você fazer isso, saber se você vai conseguir arcar com esse empréstimo, né? Com as parcelas desse empréstimo, mesmo sem contar com o dinheiro que você está ali tentando visualizar que você vai ganhar, que você vai receber, tá? É sempre bom. Então a gente vai explicar isso daqui direitinho para você ver se vale a pena, tá, galera? Tá? Porque muita gente entra errado. O empréstimo você pode fazer isso e a gente vai explicar aqui que nem sempre você pode pegar um empréstimo para outras coisas e dá totalmente errado. E tem pessoas, pedir empréstimo para criptomoeda, tem gente que faz coisa assim, vende o carro, vende a casa, tá? Isso acontece muitas vezes quando o mercado já está no bull market. Aí eu acho totalmente errado. Quando você, cara, já entrou no bull market, você não deve fazer nada. Tipo, pedir empréstimo, vender casa, vender carro no momento que o mercado talvez já esteja lá no pico, tá? Então esse é o momento de calma, mas a gente vai explicar aqui agora se vale a pena ou não, dependendo de como você vai agir. Só a gente vai tirar também como parâmetro o Bitcoin agora que está em 34.729, né? A gente vai arredondar ele para 35 mil dólares para a gente poder ter essa visão aí se é interessante ou não, tá? Vamos lá. Eu fiz uma simulação aqui, galera, primeiramente que você vai pedir um valor. Botei um valor básico aqui, não muito alto, também nem muito baixinho, né? Para quem, dependendo da situação de cada um, de R$ 2.000. Então o cara vai lá e quer pedir um empréstimo de R$ 2.000. Botei aqui que ele vai pagar isso daqui em 10 vezes de 250. Então no total ele vai pagar 2.500. Isso aqui, galera, nos tempos atuais, eu tô botando aqui que isso daqui o cara conseguiu uma taxa de juros excelente para ele pagar isso daqui, tá? E eu até simulei aqui embaixo, botei também aqui embaixo, que ele poderia simplesmente pagar 4 mil, ou seja, 100% de juros no total, né? Ele pegando 2 mil, ele pagaria 4 mil, tá? Isso daqui é independente, ele pode chegar de repente conseguir um local que não tem essa taxa de juros aqui, é uma taxa de juros um pouco maior, e aí as parcelas vão ser um pouco maior, então ele vai esticar um pouquinho as parcelas, e isso daí vai acarretar no aumento total que ele tem que pagar de devolução ali no empréstimo que ele fez, tá? Então eu botei aqui uma simulação, eu botei um mínimo que ele poderia pagar aqui de 2.500, mas aqui uma coisa mais conservadora que atualmente, pelas taxas de juros e outras coisas que tem aí, ele pode vir a pagar 4 mil tranquilamente. Aí, sei lá, pode pagar em 10 vezes, mas no local que ele conseguiu empréstimo, vai cobrar para ele R$ 400 por mês, tá? Então vai dar 4 mil em 10 vezes. Ou ele pode pagar em parcelas menores, 350, mas vai esticar o número. E vai dar 4 mil, tá? Então eu vou levar como referência isso daqui. Isso daqui sempre a gente tem que levar, galera, a referência do lado pior. Porque se você tentar sempre pensar no positivo do empréstimo, não, você tem que pensar, pô, vou pagar, vou me enrolar, vou ter que despender uma parte do meu salário, dos meus ganhos mensais, para comprometer para esse empréstimo, tá? E isso daqui a gente visando que ele está pedindo um empréstimo agora para se preparar para aplicar em cripto, né? Esperando o bull market, pode ser só em 2025. Então, basicamente, até lá 2025, né? Ele já tenha quitado esse empréstimo, talvez, mesmo que ele faça ali em talvez 18 vezes, tá? Ele talvez vai acabar de pagar o empréstimo dele justamente quando tiver o bull ali, né? Mas o bull market pode ser começo de 2025, não interessa. Mas vamos supor que ele tem que se preparar para pagar esse empréstimo sem que esse dinheiro venha do rendimento das criptos, tá? Isso que é importante. Ele tem que pagar com o que ele já recebe hoje, tá? Com os rendimentos que ele tem, com o trabalho que ele tem. Isso é importante. É o gerenciamento financeiro. Então, beleza. Primeira parte.
Se ele pegou os 2.000, vou pagar 4.000 em 10 parcelas de 400, mas ele sabe que isso daqui encaixa no orçamento dele, que com o salário dele dá para ele pegar esses R$ 400 por mês, tá? Tô botando pelo lado pior aqui, tá? Deixei o lado bom aqui, que isso daqui é o lado risonho da história, né? O lado mais fictício, né? Mas vamos lá, que ele vai pagar aqui 400. Eu tô botando aqui que ele vai pagar em 10 vezes de 400 e vai sair 4 pau, tá? Vamos lá. Então, o que acontece? Ele tem a condições de pagar em 10 vezes 400, beleza. A primeira parte tá sanada, se ele diz que isso daí encaixou dentro do plano financeiro dele, tá? Mensalmente ali, ele tem a condições de pagar esses 4.000, ele vai pular para outra parte, tá? Em que cripto investir? Bom, ele já pegou isso daqui para que cripto, né? Investir. Tá, primeiro eu vou botar 75% no mínimo em consolidadas, galera. Eu boto o Bitcoin aqui, que para mim, se você vai fazer um empréstimo para aplicar, cara, 70%, eu colocaria 50% em Bitcoin e 25% poderia botar em outras ali. Ethereum, sei lá, Litecoin, Matic, sei lá, Chainlink, alguma coisa assim que ele sabe que vai dar um retorno, tá? Isso daqui, galera, é para garantir no mínimo o retorno do que ele teve que pagar no empréstimo, tá? Isso daí é beleza. Então eu fiz aqui numa casa que ele colocando 75% no Bitcoin, tá? Então fazendo isso daqui, eu vou entender que ele vai botar R$ 1.500 aplicados no Bitcoin, tá? Os outros R$ 500 ele vai aí espalhar em outras criptos, apostas, shitcoins, mas ele tem que reservar a maior parte dele para as consolidadas, e no caso aqui do nosso evento aqui, o Bitcoin. Então, a gente levando em consideração que o Bitcoin está a US$ 35.000, tá? Hoje, e que o Bitcoin aumente apenas 2 vezes a partir de agora, e ele vai para US$ 105.000, né? O topo dele, né? A TH dele lá na alta chega a US$ 105.000, ele vai fazer 2 vezes, ou seja, ele vai fazer aqui 200% de valorização, tá? Se você jogando isso para os 1.500 que ele colocou, esses 200% vai fazer o quê? 100% iria a 3.000 e 200% faria ele chegar a 4.500. Então, ele teria um retorno, tá, de R$ 500 a mais do que ele pediu emprestado. Pô, tá, ele já pagou aquele empréstimo e agora ele vai receber esses 4.500, mas na verdade ali, né, ele foi R$ 500 de lucro. Pô, é lucro, isso aqui é importante. Mas a gente tem que se lembrar que ele ainda tem 25% que ele espalhou, tá? Esse 75% eu botei tudo no Bitcoin, mas eu tô levando em consideração que ele botou no Bitcoin, Ethereum, tá? Mas eu tô levando só em consideração mínimo, tá? A gente sempre tem que pensar no lado mais negativo aqui, tá? Pensar positivo é bom, mas em termos de investir, a gente sempre tem que estar preparado para o pior. Então, ele teve uma preparação aqui que ele teria uma valorização bem pequena, tá? De apenas 2 vezes. Mas o Bitcoin só vai valorizar 2 vezes? Não, galera. A gente tem que ver também que você faz a conta disso daqui, você pega o Bitcoin quando ele teve na menor baixa dele dentro desse ciclo. Então, dentro desse ciclo, a menor baixa dele foi lá 15.700, tá? Então, você vai fazer a multiplicação de quanto ele valorizou, tá? Lá na TH dele, você fazendo qual foi a maior baixa dele nesse ciclo para a maior alta dele nesse ciclo também. Então, a menor baixa dele foi de 15.700. Então, quando ele bater US$ 105.000 aqui, você vai fazer quantas vezes ele teve de aumento nesse ciclo, tá? Agora, se você está entrando agora a 35.000, a gente está aqui simulando que ele chegue a 105.000, tá? Que aí está dentro dos padrões, ele está um pouco mais alto do que o ciclo anterior. Agora, lógico que ele pode chegar a 150, pode chegar a 200, mas a gente está botando uma coisa aqui, galera, mais dentro do patamar, mais pé no chão, tá? E aí ele teria esse lucro sem contar os 25%, tá? E vai que nesses 25% ele espalhe shitcoin, memecoin, numa promissora que não é consolidada, e aí alguma dessas daí faça, tipo, sei lá, 10.000%, entendeu? Pode não dar em nada, pode dar furada, mas se ele espalhou bem isso daqui, ele pode ter um lucro. Então vocês verem, galera, que você pedir um empréstimo para aplicar em cripto é válido sim, tá?
desde que não seja já no bull market, tá? Porque você pode pegar o empréstimo agora justamente para aproveitar a oportunidade que ainda temos, tá? Se a pessoa já conhece o mercado, ela já fez isso até, galera, lá atrás. Ela fez isso em novembro, ela fez isso em dezembro. Se a pessoa já conhece os ciclos, tá? Tem muita gente que só vai pedir empréstimo quando o negócio já estoura. Aí é que é o problema, tá? Tem gente que, por exemplo, o Bitcoin já tá lá, chegou a US$ 105.000. Nessa hora que o cara tá pedindo empréstimo, tá vendendo o carro dele por 105 para aplicar no Bitcoin a 105. Aí no dia seguinte, o Bitcoin já está custando 90, 80, já está caindo, que já está entrando no bear market. Então esse é o risco. Então, como nós ainda estamos aí, ainda há um certo tempo do bull market, você ainda é válido pedir emprestado para investir nas criptos. Mas mesmo assim, você tem que fazer o gerenciamento. Você tem que botar tudo. Caiu um meteoro na Terra e, sei lá, estragou tudo, não interessa, o Bitcoin acabou, era fraude, não interessa, foi a zero. Tá? Então, você tem que ter o teu gerenciamento financeiro. Investi aqui e o meu retorno foi zero, beleza. Então agora você vai ter que pagar esses 4.000 aqui para o banco. Agora, se você fez o gerenciamento financeiro e sabe que você pode pagar com isso, você vai chorar, vai se lascar, mas está dentro do teu orçamento ali que você fez. Você vai pagar chorando, mas não vai ter jeito, tá? Esse exemplo aqui de você vai pagar chorando, eu até peguei aqui, que é o exemplo típico. Tem gente que faz isso. O cara ele não pode... botei aqui um exemplo. O celular mais carinho que estou vendo nessa lista aqui é esse daqui, um M53 aqui da Samsung, né? R$ 1.700. Pô, tem um cara que ele vai lá e não pede empréstimo para comprar um celular desse, muito mais caro, né? Tô botando o que eu tô vendo aqui, tá? Então, essa própria pessoa ela não poderia estar pegando R$ 2.000 para comprar um celular dessa, ou mesmo no cartão de crédito, ela vai lá no cartão de crédito, compra um celular desse por R$ 1.700, parcela lá em 10 vezes, beleza, ela não vai estar pagando isso mensalmente, tá? E aí, se ela comprou isso daqui, no dia seguinte ela saiu, chegou lá o ladrão para tomar uma cervejinha e te roubou, né? Foi lá e roubou teu celular porque ele queria tomar uma cervejinha, né? O que vai acontecer nesse momento? Cara, você não vai ter que pagar esse celular, tá? Agora você já tem que ter colocado no orçamento isso. Não, pô, se eu perder o celular no dia seguinte, for roubado alguma coisa, você vai ter que pagar esse celular aqui, cara. Se você parcelou ele, você vai ter que pagar 10 meses, 6 vezes, 12 vezes. Como você parcelou isso daqui, você vai ter que pagar para o cartão de crédito ou pagar para o empréstimo que foi te dado para você comprar esse celular. Você vai chorar, você vai ficar pé da vida, né? Porque o cara tá tomando cervejinha com o dinheiro do teu celular, né? Mas o que acontece? Você tem que estar lá no teu cronograma que você fez o gerenciamento, que agora você tem condições de pagar isso, tá? Sem que ele afete outras contas que você tenha para pagar do teu dia a dia. Você vai pagar chorando, né? Pô, você vai estar pagando pro cara que tá lá, que te roubou. Mas tá dentro do teu orçamento. Então, isso é que é o principal, tá? O principal é isso, você fazer esse gerenciamento que você pode pagar, tá? Que seja 2.500, se você conseguir pagar 10.250, se você conseguir um ótimo taxa de juros do teu empréstimo, beleza. Agora, se você não conseguir, tem que pagar 400, vai ter que pagar 4.000, beleza. Você tem que fazer esse gerenciamento principalmente. Depois, sim, você vai fazer o investimento certo para você correr o menos risco, de você ter o retorno, tá? E se você não tiver retorno, como eu falei, né? O Bitcoin fosse uma fraude e acabasse no dia seguinte e você perderia todos aqueles R$ 2.000 e você tivesse que pagar os 4.000, você teria consciência que você vai ter como pagar dos seus trabalho, dos teus retornos que você tem diariamente aí, não importa, tá ok, galera? Então fica a dica aí, vale a pena sim, mas com gerenciamento de risco, gerenciamento financeiro, você sabendo que pode ganhar sim com aquilo ali, mas primeiramente você sabendo que você tem que saber que você vai pagar esse empréstimo independente do que vai acontecer desse lado aqui, do que você investiu nas criptos.